Boa noite. Eu vou iniciar explicando o meu notebook do Tech Challenge 3, Define Tuning. Eu me baseei bastante na aula do professor e algumas outras referências na internet. Então a gente começa o notebook chamando o Drive para acessar os arquivos do Google Drive. Aqui eu importo o OS para mexer com caminhos da máquina. E aí aqui eu tenho dois datasets. O dataset path com trn.json.gz, que era o que estava no dataset, e aí eu criei um trn.json e chamei aqui no uncompressed path. Já vou explicar o porquê. O ponto de Z é como se, pelo que eu entendi, é como se o JSON ele tivesse zipado, mesmo depois de eu zipar o dataset. E aí eu não estava conseguindo ler e tratar ali como se fosse um JSON. Então eu importo o gzip e o JSON, eu abro o dataset path como fin. E aí tem o compressed path como fout, como wb, read byte, write byte, e eu escrevo no fout o read do fin. Aqui eu printo as primeiras 50.000 caracteres para mim entender como que está esse JSON lá no meu path de um compressed path. Eu reparo aqui que eles são vários itens de JSON, mas ele não é um array JSON, ele está separado por quebra de linha. E aí eu tive que entrar com o tratamento desses dados. Então eu crio um array data vazio, eu abro um uncompressed, e aí para cada linha de todo o meu arquivo eu limpo se tiver de um strip ali limpando se tem alguma coisa vazia. Se tiver linha, eu aplico o JSON loads naquela line e dou um append dentro do meu data. Tudo isso para criar um array de JSON. Aqui eu dou um print em alguns titles, em alguns contents ali nos 10 primeiros. Também reparo que o content não são todos os contents que estão preenchidos. Porém, nessa parte eu não tratei, não tirei os contents que estão preenchidos. A ideia é deixar todo o dataset ali. Bom, aqui eu instalo, também uso o Onslaught, como o professor usa na aula, instalo biblioteca de transformers, dataset, path, tipo eu uso da LoRa. Aí um outro ponto aqui é como eu fiz o tratamento criando um array na mão. Eu vi que as propriedades do datasets têm uma propriedade que from list. Então eu crio um dataset pronto para ser executado, treinado ali usando o dataset.fromList e acabo não usando o load dataset. Tratamento que eu usei aqui, eu crio uma coluna chamada text, onde eu concateno title, coloco um traço, content. Então eu faço isso passando do map para todo o meu dataset, e isso aqui demora 4 minutos, é um tempo considerável, e depois eu removo todas as colunas que não me interessam. E aí eu tenho um exemplo aqui, Girl Wallet Tutu, Neopink, traço, alta qualidade, tal. Então eu acabo ficando com os dados assim. Printei um outro aqui de exemplo, Mogskitens e tal. Beleza. Eu pego o meu dataset, splito ele, sendo 80% para treino e 20% para teste, passando o parâmetro 42 do seed. E aí aqui eu tenho os números, é um dataset bem pesado, bem grande. Aqui eu dou um import torch, vejo se tem GPU disponível. Eu estou usando o Colab Pro, eu usei o Colab Pro,
Estou usando uma GPU L4. Beleza, aqui eu instalo duas bibliotecas para conciliar dependências. Se eu tentasse dar um import fast language model direto do Onslaught sem esse aqui, ele me reclamava, então eu tive que instalar Triton e Bytes and Bytes, Bits and Bytes. Aqui eu também uso um slot de Llama 3 8B. Eu até tentei usar o de 70B, porém ficou muito pesado. Fiz alguns testes com Mistral também, que eu acabei tomando uns outros erros e não consegui dar vazão usando outros modelos. Beleza, de um GetPath Model com esses parâmetros. Aí eu dou um for inference para sair do modelo de treinamento. Seleciono ali, eu tinha selecionado 5, mas acabei selecionando 20 aqui. Criei a função Generate Response, que na instrução eu passo para responder a questão da melhor maneira possível. Aí eu tenho instruction, a question que é a entrada. Eu tokenizo esse prompt com o return tensor de PyTorch, truncation true e o meu max length que é 2048. Eu movo para o dispositivo apropriado e aí eu gero a saída com inputs ali com tokens na temperatura de 0.7, no top no 0.9 e 1 no número de retorno de sequência. Logo isso eu faço a decodificação e gero a resposta. Aqui eu faço um for para fazer os testes com aquele dataset que eu criei. Aqui gerou um erro agora porque eu fui revalidar e aí perdeu as referências. Partindo para o pré-processamento antes de treinar, eu faço a função processFunction. Logo em sequência eu tenho meus parâmetros do STF Trainer, que eu importo do TRL. Aqui estão os parâmetros. Eu dou um train também usando 60 steps, então o learning rate ele vai caindo. Aqui eu salvo os modelos, uso o FineTuts Model, de novo preparo o modelo para a inferência de teste. Aqui eu tenho uma outra função de gerar resposta. Essa eu passo os parâmetros em português. E aí aqui de novo eu uso o mesmo teste samples para ver a diferença do lado de cima para esse aqui de baixo. Eu tive bastante problemas quanto ao desenvolvimento, bastante dúvida. Infelizmente acabei um pouco em cima da hora. Por algumas questões pessoais eu não consegui trabalhar alguns dias nesse desenvolvimento. Então eu pretendo melhorar esse modelo e compartilho com vocês também no Discord. Porém, subirei até onde eu cheguei.